Oi, pessoal! Hoje é o nosso último episódio da segunda temporada do Dica Especialista, projeto do Capô, grupo de pesquisa sobre cidadania, controle da ação policial e enfrentamento ao racismo, coordenado pela professora Jaqueline Muniz. Temos o prazer de receber e conversar com a professora Lia Zanota. Ela é doutora em Sociologia pela USP e também é professora orientadora de pós-graduação do Departamento de Antropologia e do Departamento de Estudos Latino-Americanos também da USP. Professora, seja muito bem-vinda. Para a gente começar a nossa conversa, vamos pensar um pouco a partir das intersecções entre gênero e classe nas experiências de violência. No contexto brasileiro, o método etnográfico ele pode ser útil para analisar esse cenário? Como quem pesquisa nessa área pode pensar a etnografia como um caminho essencial e possível? Uma etnografia para pensar gênero e classe. É isso que você está pensando, não é violência ainda. Agora, gênero e classe. Sim, com certeza. Você tem dados que podem ser quantitativos e que respondem geralmente a um tipo de um survey, ou mesmo até os dados do anuário estatístico, que tudo isso, o IBGE, serve para fazer essa relação de classe e gênero, mas a etnografia permite que você, de alguma forma, mergulhe em situações diferenciais e comparadas, por exemplo, na área de que eu fiz pesquisa, na área de pensar como é que se relaciona a questão, como é que se produz a ideia de família e como é que se produz a ideia, como é que é vivida a ideia de família e como é vivida a ideia de cidade. Então, meus primeiros estudos ali sobre família aqui em Brasília, eles foram exatamente para comparar a forma pela qual classe e gênero viviam nas regiões administrativas que em Brasília se chamam de periféricas e aquelas que viviam no plano piloto, que é muito mais uma classe média. Então, esse mergulho permite mostrar semelhanças e diferenças, né? Na antropologia tinha uma proposta, inclusive, que você tinha quase que uma ruptura entre o modo de pensar das famílias não de classe média, as famílias populares e as famílias de classe média. E o que eu fiz foi mostrar como isso havia uma intersecção, ou seja, você tem diferenças fortes, mas você também tem intersecção no sentido de que, de uma forma, o individualismo aparecia tanto lá quanto aqui, mas diferente. Então, nas classes populares, o que eu percebi é que a forma pela qual você vive, inclusive, você vive a questão da pobreza, da dificuldade de andar na cidade, da dificuldade de se deslocar, da dificuldade de você, de alguma forma, poder viver a cidade. E então, a sensação era de reclusão, quer dizer, eu trabalho e vivo, se meu parente mora lá no outro lugar, eu não tenho nem condições de pagar esse transporte para sair. Então, essa é uma diferença. A outra diferença de gênero é que a forma pela qual a naturalização, nos anos 80 e 90, a naturalização do poder masculino, ela aparecia muito, tipo assim, a geração vem, minha mãe, os homens batiam na minha mãe, a minha vizinha é considerada uma mulher perdida porque ela teve um outro homem quando ela estava juntada com outro. Aí minha família fez com que ela saísse da cidade de Brasília, fosse embora. Eu também, diz ela, uma outra, eu sou uma mulher perdida, mas não quero que ele case comigo, não. Perdida? Mas como é que a senhora é perdida? Porque dizem que eu sou perdida. Mas não importa, se ele não quer casar comigo, eu nem quero. Mas, enfim, é um pouco essa normalização, mas o sentimento também da diferença. Uma delas dizia assim para mim, bom, mas veja o que aconteceu. Meu pai era bêbado, mas ele podia ser recuperado. Minha mãe, por exemplo, ela era para ela, minha mãe não, na verdade era a tia dela que tinha ido embora da cidade, foi mandada embora. E meu pai, todo mundo acha que ele pode se recuperar porque ele é bêbado. Então, a ideia da percepção de gênero
era uma ideia naturalizada, mas não sentida como se fosse agradável, nada. Não era aceita, a expectativa era essa, mas a não aceitação era fundamental. Então, eu acho que essa é um pouco, já pensando, quando eu nem fazia estudo sobre violência, a percepção da diferença entre o que você pensa como normal porque esperado, mas normal não é igual a ser consentido, aceito, nada disso. Então, essa eu acho que é uma diferença que o lado qualitativo mostra, né? E nas classes médias é um pouco a ideia de um individualismo presente, mais importante, lá também você tem percepção do sujeito, não existe um lugar sem individualismo, outro com, não existe isso, mas existe uma diferença pela qual você trabalha com individualismo e com questão de gênero. Então, essa percepção de que mulheres tinham direitos, ela aparecia mais na classe média, porque possivelmente elas tinham mais autonomia de trabalho, etc, etc. E uma vivência da cidade, de incorporar a cidade, de poder andar pela cidade, embora tanto a mulher aqui quanto lá tinham medo de ir para determinados lugares, né? Que aí já aparecem pesquisas que eu não via a questão da violência, a violência já está permeada. Então, sim, nós podemos entrar, comparar e verificar como essas formas de classe e gênero aparecem. Então, a vulnerabilidade vai aparecer muito mais nas classes populares, menos nas classes médias, mas as mulheres são muito mais vulneráveis que os homens. Nas classes médias também. Professora, e a gente pode considerar que a ascensão das forças neoconservadoras, sobretudo as que se baseiam em uma agenda moral e que manipulam valores religiosos cristãos, impactou a capacidade dos movimentos feministas e da academia de promoverem o direito à autonomia sexual e reprodutiva no Brasil? Como que a gente pode entender um pouco melhor essa questão? Olha, quem vive há bastante tempo como eu, você vê o sentimento do progressismo e do surgimento da autonomia das mulheres, das possibilidades delas terem direitos à não violência, a proposta de tudo isso das DEANV lá dos anos 80, isso vem crescendo, eu diria, crescendo bastante. Então, enquanto que você tem... Eu situo, e geralmente, eu tenho para mim um ano muito importante, que seria o ano de 2005, quando houve uma proposta que saiu de uma Conferência Nacional de Políticas das Mulheres, que aprovou uma proposta feminista de legalizar o aborto. Quando a gente vai, e eu participo dessa comissão tripartite para a legalização do aborto, então eu vejo que ali que é o ponto a partir do qual aquelas forças conservadoras que já existiam desde sempre, mas quando elas se reuniram como um movimento que eu chamo de neoconservador. Para mim, o início foi ali, porque a questão do aborto é uma questão muito vital para as classes conservadoras no que tange a pauta moral. Tem várias pautas morais, heterossexualidade, poder masculino, tem várias, mas a questão do aborto, a questão contra a homossexualidade. Então, sobre a questão de gênero, a pauta conservadora, inclusive a conservadora anterior a 2005, ela vinha com essa pauta já existente. Mas aquele momento é um momento que eu acho que é a questão mais importante para o neoconservadorismo no que tange as pautas morais, né? E no que tange as pautas morais, ali, quando viram que um governo chegou a propor, incentivado por um movimento feminista, aprovado numa conferência, que ele levava adiante o projeto de legalização do aborto, aí eu vi o crescimento, e acompanhei isso no Congresso, o crescimento de Brasil sem aborto, e depois não era só de movimentações, foram frentes que foram produzidas no interior do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, era uma frente, a partir daí, é uma frente atrás da outra, crescente, e a pauta moral crescente, que depois, o outro ponto, evidentemente, é quando você tem a entrada de Bolsonaro como presidente da República com a proposta inteira, né? Então, com o poder na mão para poder fazer valer essa pauta moral, e uma pauta moral que, através dele, incentivada nas redes, falada pela voz da autoridade da presidência da República,
pública, que, na verdade, era contrária a toda a identidade de gênero, a questão das várias formas de identidade de gênero, de orientação sexual, diversidade sexual, absolutamente contrário à importância e ao movimento crescente que vinha pela onda progressista do antirracismo, quer dizer, o crescimento dos movimentos negros, o crescimento dos movimentos não heterossexuais, LGBTQIA+, tudo isso crescente, e ele vai nessa pauta, e vai na pauta também contra o aborto, na pauta a favor de que as mulheres sejam submissas, que as mulheres não têm sequer direito, né? Ele é alguém que disse para uma deputada: você merece ser estuprada. Então, tem um momento que é 2005, cresce o movimento, e depois você tem, eu acho que esse local de poder que um conservador de direita toma conta, faz com que você tenha um crescimento enorme de uma pauta que eu digo que é antidireitos das mulheres, que é antidireitos raciais, que é antidireitos que não sejam a classe dominante, e a classe dominada já funcione exatamente como espelho de si própria, né? Que as mulheres sejam cada vez mais vulneráveis e conservadoras. A partir desse contexto, de que maneira as redes e saberes feministas, suas estratégias e o conhecimento coletivo dos próprios movimentos sociais conseguiram se traduzir em políticas públicas concretas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, e quais os dilemas dessa relação institucional entre os feminismos e o Estado? Então, eu posso aí falar tanto como pesquisadora dos movimentos, como participante dos movimentos, né? Então, é um pouco né, quem me ouça, veja que a minha fala é dupla, né? De pesquisadora dos movimentos, de pesquisadora das questões sociais, da relação de violência inscrita na sociedade, e também participante dos movimentos, né? Então, veja, a questão da história da violência, do enfrentamento à violência, ela vem, ela começa antes pelo SOS, que várias mulheres feministas fazem, que tentam cuidar das mulheres que são submetidas a uma violência crônica. Então, a primeira proposta, né, do movimento feminista é a percepção dessa violência crônica do dia a dia. Agora, e com isso se quer, né, uma forma pela qual essas mulheres possam ser protegidas. A primeira proposta do movimento são as delegacias especializadas das mulheres, né? Então, a primeira questão é necessário uma delegacia especializada da mulher. É que eu faço um parênteses. É importante saber que o cerne da segurança pública na Constituição brasileira e outras sociedades também, ela é voltada mais para as questões de uma violência, que eu digo, de uma violência pública, né? Tipo, facções criminosas, digamos, as vadiagens ou os bandidos individuais, os marginais, quer dizer, toda a discussão de como se os crimes fossem sempre de uma ordem pública, né? E quando você sabe, né, nos estudos de violência, que no Brasil nem a violência entre os homens se dá só no universo público, porque o conflito interpessoal no Brasil é muito forte, quer dizer, as nossas primeiras pesquisas que nós fizemos no NEPEM sobre violência mostraram essa ideia do conflito interpessoal, quer dizer, o nível da conflitualidade interpessoal no Brasil é enorme. Então, imagina se a segurança já não está muito visível, ela só pode pegar se for pública, quer dizer, se o amigo sentar no bar e tentar matar o bar, ela aí pode ter algumas formas de trabalhar com a questão da violência. Contudo, a prevenção, digamos assim, se torna muito difícil quando a questão é de uma violência que é, em grande parte, não exclusivamente, ela também é pública, a questão de dizer, mas o principal da violência cotidiana e crônica, principal da quantidade, né? Ela é privada, ela é feita nas famílias,
Então, isso se ocorre num lugar em que a segurança pública tradicional não dá conta. Então, isso estou explicando por que precisa. Precisa de uma forma de segurança pública que também se volte exclusivamente ou especialmente para os direitos das mulheres. Então, a primeira proposta do movimento feminista no Brasil foram as delegacias especializadas da mulher. Isso era uma proposta inovadora, ela faz efeitos depois no sistema latino-americano, outros países latino-americanos vão produzir também as delegacias, mas nesse caso nós somos inovadores, eu digo nós, feministas que propusemos as delegacias, né? Como a gente fala da palavra assim, de antanho, faz tanto tempo que as delegacias são propostas, e que elas constituem algo que seja importante hoje em dia e que falta, né? Então, as delegacias especializadas ou os atendimentos especializados à mulher dentro das delegacias comuns deviam ter em toda e qualquer cidade, em toda e qualquer comunidade. Então, nós estamos longe disso, né? Em termos de segurança pública. A outra questão da proposta, que foi posterior, foi a proposta dos juizados especializados em violência contra a mulher. Então, essa proposta dos juizados veio no bojo, quer dizer, era uma das coisas que se queria, né, fundamental que se queria, mas que precisava disso uma lei. Então, na verdade, foi feita a proposta, quer dizer, houve um consórcio do qual eu também fiz parte, em uma das organizações, que no caso era a gente, mas junto com mais outras 5 consórcios importantes, que desde 2002 passaram a propor a Lei Maria da Penha, que depois se chamou Maria da Penha, mas que tinha a ver com a possibilidade aberta, né, por ter ido o caso da Maria da Penha na Comissão Interamericana e o Brasil ter sido notificado de que ele deveria ter cuidado, ele foi negligente ao cuidar do caso da Maria da Penha. Então, havia essa condição que abria a possibilidade, nem assim o Estado teria feito a lei se não fosse, do meu ponto de vista, a movimentação feminista a partir desse consórcio que leva uma proposta Lei Maria da Penha, de uma lei que se chamaria Lei Maria da Penha depois, e que vai primeiro para ser aprovada pela Secretaria de Políticas das Mulheres, e depois ela sofre uma mudança, a Secretaria, que é uma coisa um pouco diferente, mas acaba indo como o movimento quer e vai para a Câmara dos Deputados, e depois uma grande discussão, e então, evidentemente que o movimento feminista, progressista e as inúmeras pesquisas, porque, pensa, esse consórcio, nós tínhamos, especialmente, entre outros, das ciências sociais e econômicas, mas muitas advogadas. Então, isso facilitou a leitura sociológica do que era a violência com a leitura possível da construção de uma lei. Então, eu acho que essa interdisciplinariedade do conhecimento que fazia com que o movimento feminista não é um movimento que você não precisa ser pesquisadora, mas é um movimento também abarca, e é importante ter pesquisadoras que possam, de alguma forma, colocar, né, como uma proposta, com apoio de todo mundo, mas uma proposta que tenha um linguajar sociológico e jurídico, que foi o caso do consórcio da Lei Maria da Penha e da proposta da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. E eu queria dizer que o consórcio, outra vez, recentemente, em 2024, nós tivemos uma proposta que também foi muito discutida com o Ministério Público, ou seja, com toda a parte do Ministério Público e a parte dos juízes que lidam com a violência contra a mulher, que apoiam, né, que apoiam, né, que são importantes, digamos, não só executores, mas importantes apoiadores a favor do fim da violência de gênero. Então, o que foi feito? Foi feito uma lei que modifica um pouco a Maria da Penha para fazer um corte. É o seguinte, não pode um juizado mandar embora, que não é da sua alçada, uma violência contra a mulher, porque a motivação possa ter sido a questão financeira, ou a questão não importa porque é uma questão entre irmãos, ou seja, retirando a questão do poder de gênero, dizendo que isso não era razão de gênero. Então, nós fizemos uma lei dizendo assim, tudo, não importa se é traição, se é separação, se é financeira, se é mera discussão, se é ciúmes, não importa a razão. Porque a educação dos filhos, discutiu para a educação dos filhos,
filhos, discutir o aluguel, não importa o motivo da discussão. A violência é feita pela razão de gênero. Que razão de gênero? O poder de gênero, o sistema e o regime de dominação de gênero. É porque eles querem controlar e submeter, e não importa qual é a razão. Então, nós fizemos uma lei no ano passado, também com apoio do consórcio e apoio de Ministério Público em consonância conosco, magistrados em consonância conosco, para exatamente fazer esse corte. Então, com certeza, a movimentação feminista e a pesquisa que a gente fez aí, então, sobre o sistema de segurança, sobre o sistema de justiça, ela ajuda muito para que você possa diminuir, poder enfrentar e fazer uma política pública. Então, eu acho que realmente você pensar, se situar e ver, sou contra a manutenção de uma violência contra as mulheres naturalizada, que posso fazer? Então, eu acho que tanto ser ativista quanto ser pesquisadora é muito importante para você fazer propostas e participar da construção de políticas públicas. Bom, a lei do feminicídio também foi assim, né? Houve uma CPI, no Congresso, em que foi muito ativa uma colega, Carmen Campos, que era do consórcio, que estava lá e que incentivou enormemente a saída proposta dessa lei. A Lourdes Bandeira, que era uma pesquisadora, estava na Secretaria de Política das Mulheres, também facilitou toda a questão política para conseguir sair a lei do feminicídio em 2015. Então, eu acho que essa articulação aí, ela sempre foi bastante importante. Perfeito, professora. A partir desse contexto que a senhora nos apresenta e de toda a sua experiência, seja como pesquisadora, seja como participante desse movimento, é possível identificar e entender uma certa articulação da agenda moral, e aí contra gênero e diversidade sexual, com uma agenda econômica contra direitos indígenas, quilombolas e proteção ambiental? Tudo isso para enfraquecer o arcabouço de direitos humanos no Brasil. É possível identificar essa articulação? Com certeza. Eu até escrevi um texto sobre o neoconservadorismo e sobre, no caso, o lugar em que ele tem uma força enorme quando do governo Bolsonaro, né? Então, você tem que, antes e durante, um pouco antes, etc., você tinha essa construção neoconservadora, quer dizer, um pouco antes, portanto, independente da figura do Bolsonaro, independente, você tem uma figura de algumas, que eu chamo frentes, no Congresso, que elas fizeram, né, um trabalho de articulação, o que eu estou querendo dizer, entre o econômico, etc., passa também pelo político. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você tomar a frente evangélica e você tomar a frente agropecuária, você tem, aparentemente, dois lugares neoconservadores muito diferentes, né? Um é do interesse da renda, o interesse de pagar menos impostos, de receber de não pagar não sei quantas multas, de ser isento de impostos e de ganhar terras, né? Então, essa ampliação do agronegócio, evidentemente tem um agronegócio que não é ele inteiro, mas tal como ele aparece na frente agropecuária, ele não se limita à questão de inovar tecnicamente nem nada, ou ambientalmente, alguns pontos, mas quanto frente, eles querem uma ampliação dos limites territoriais. Então, eles estão na vanguarda, digamos, contra o poder, contra o possível poder inscrito dos indígenas a terem direitos a terras. Então, eles são a força mais presente contra a demarcação de terras indígenas. Então, aí você tem que uma expansão que poderia ser feita economicamente, inovando nas próprias terras, na verdade, eles querem uma expansão, porque sai mais barato, ganha mais e vai. Então, em determinadas questões, e que trabalham em algumas regiões, trabalham com trabalho escravo, pelo negócio de você paga pelo uso e pela comida que os teus empregadores dão, e você paga alto e fica eternamente
altamente endividado, por isso que se chama de trabalho escravo, com alojamentos precários. Então, a Frente Agropecuária, que eu acompanhei um certo tempo exatamente para ver esse neoconservadorismo, ela disse, hoje ela está mais envergonhada, ela não diz isso, mas ela disse, para que você ter bons alojamentos? Basta dar água e comida, isso faz parte, enfim, isso fez parte do que estava presente na pesquisa que eu fiz, nos escritos mesmos da Frente Agropecuária que apareciam na internet, onde eu fiz a pesquisa. Então, hoje eles estão mais envergonhados, você não encontra o que antes eles diziam, mas mostra que você, para poder pensar esse avanço do neoconservadorismo contra os direitos, CPI, FUNAI-INCRA, contra a FUNAI, contra a INCRA, veja, a CPI foi feita no Congresso, então precisou dessas frentes e dessa junção da frente agropecuária com a frente evangélica para você produzir ao mesmo tempo uma pauta moral, ultraconservadora, e uma pauta econômica que suprime os direitos, quer dizer, ele não pensa nos direitos dos empregados, nem da agricultura artesanal, familiar, nada disso, é daqueles que têm o poder, então, o domínio da terra, né? Então, nesse ponto, eu diria que o que eu vejo de mais importante é essa conjunção política de interesses econômicos neoliberais e os interesses da pauta moral neoconservadora. Claro que a gente pode ver por outro lado, a gente pode, que é uma outra, pensar o seguinte, até que ponto, mesmo na pauta moral diretamente, o pensamento neoliberal funciona. Com certeza, ele também funciona no sentido de que cada um pode ser um empreendedor, cada um empresário, quer dizer, você tem, de repente, a ideia do homem e da mulher autoconstruída, que isso é uma coisa fácil, e aí você vai esgarçando os direitos e vai dizendo a culpa é sua, a possibilidade de oportunidade está aí, você que não usa. Então, você tem que a construção neoliberal eu diria, de um individualismo radical, porque o individualismo, para mim, ele é a base também dos direitos do cidadão, mas ele pode ser visto como aquele auto-homem, a mulher que se auto-articula, que é empresarial, que resolve todos os seus problemas, retirando a análise do contexto social, que impede que esse empreendedorismo seja visto como tal, se nós temos um crescimento aí da desigualdade, os ultra-bilionários, as corporações que impedem exatamente esses empreendimentos individuais. Mas, então, você tem essa confluência também pelo modo de se perceber e construir a questão da ideia de individualismo neoliberal contra a ideia do individualismo dos direitos do cidadão, que vê a socialidade, as relações sociais. Então, aí também faz um efeito entre a economia e a pauta moral através do neoconservadorismo. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a dominação hegemônica precisa de uma fala política forte. E essa fala política forte foi construída dentro do Congresso e continua sendo construída no Congresso, né? Dadas as dificuldades hoje que se tem de um governo que defenda os direitos de homens e mulheres, os direitos contrários ao racismo, os direitos contrários ao poder de gênero. Então, tudo isso está sendo esvaziado também por um neoconservadorismo que vem em várias frentes, mas que esse casamento aqui, essa articulação política entre interesses, diretamente entre frentes que correspondem a direitos diferentes, que a gente pensa que cada um defende o seu, não, eles articularam junto, evidentemente. Perfeito, professora. Bom, para a gente fechar a nossa segunda temporada com chave de ouro, professora, quais são as principais dicas que você daria para os jovens pesquisadores que querem desenvolver suas pesquisas que envolvem segurança pública, violência, feminismos e todo esse contexto que nós conversamos hoje, principalmente na sociedade brasileira, no Rio de Janeiro, enfim, o que para você não pode faltar? O que não pode faltar para mim é se você for um pesquisador qualitativo, que você adentre, que você mergulhe, que você
seja capaz de ouvir e de escuta, mas que você não perca de vista as análises quantitativas que podem te ajudar a você ver do ponto de vista qualitativo. E aqueles que trabalham com dados quantitativos, não esqueçam a importância de vocês lerem todos os trabalhos qualitativos para se entender as motivações, as articulações das relações sociais. Você precisa tanto ver no nível geral, como você tem que adentrar de como as pessoas pensam, se articulam. Então, segurança pública, e também pensar quem vai trabalhar com a questão de gênero, verificar aquilo que eu falei em um determinado momento. A segurança pública, ela está voltada cada vez mais, usando inteligência, inovação, e não só policiamento ostensivo, mas está voltada para aquelas áreas que são consideradas, digamos assim, como os policiais mesmo dizem, como é que eu vou saber onde eu tenho que aparecer mais, cuidar mais? Tem que ser em lugares onde você tem várias denúncias presentes ali. Mas essa segurança pública não dá conta da prevenção dos feminicídios. Então, é isso o que eu queria dizer. Por quê? Porque a prevenção dos feminicídios, ela fica fechada, geralmente, quando é o feminicídio íntimo, ela fica fechada no núcleo familiar, e a prevenção. Então, aí é pensar como é necessário uma segurança pública com outra, que são as delegacias das mulheres, uma justiça outra, que são os juizados especializados, e tem um problema também agora dos júris, né? Como é que o júri vai entender o que é o feminicídio? Ou seja, você tem questões abertas de como é que a segurança consegue ou não ouvir a mulher, porque são questões que não têm a ver com o modo de pensar de longa duração da segurança pública ou da justiça brasileira, né? Então, como isso é importante você destacar essa diferença, né? Porque se nós pensarmos nesses últimos anos, né? Eu me lembro que em 2010 você tinha aqui o total de homicídios era 27 por 100 mil, que é altíssimo no Brasil. Se você pensar que nos países desenvolvidos fica em torno de 3, 4, 5, 6 por 100 mil, então nós somos uma sociedade altamente violenta. Então, o fato de a gente conseguir agora, em 24, segundo o ato da violência, passar para 22 por 100 mil, significa que alguma coisa, a segurança pública tem problemas seríssimos, basta ver o Rio e o modo como ele trata das comunidades que moram em favela, quer dizer, é um problema seríssimo, do qual a Jaqueline trabalha também, mas esse fato que ocorre mostra que, tomando São Paulo, Rio, tomando, etc., você tem uma diferença, né? Então, por exemplo, segundo o dado do Atlas, estava dizendo que a maior parte do homicídio estava lá, em Rondônia e Roraima, quer dizer, ou seja, a segurança pública, ainda que faltante, enorme, quer dizer, ainda pobre na sua atuação, ela já conseguiu um efeito. No entanto, os feminicídios aumentam, quer dizer, mesmo no Atlas da violência, as mortes de mulheres por 100 mil habitantes, mesmo que você não saiba se foi feminicídio ou não, no seu todo, aumentaram de 23 para 24. Então, se você olha o feminicídio aumenta. Claro que a gente diz assim, o feminicídio é uma nova estatística, porque não tinha isso antes de 2015, não tinha esse nome, agora tem este nome. Vai depender um pouco de como a polícia chama isso de feminicídio ou homicídio, né? Então, vai depender de questões de fatuais, mas de questões também de percepção. Vai depender das duas coisas. Mas os feminicídios aumentam. Então, se você dissesse, porque aumentaram os feminicídios, talvez tenham a classificação como feminicídio tenha aumentado, as denúncias tenham aumentado. Mas se você olha o outro dado, que também aumenta, que são os assassinatos de mulheres, sem saber se são feminicídios ou não, nós temos aí que, mostrando, do meu ponto de vista, que a segurança pública, mesmo com suas enormes falhas, consegue resolver um tipo de problema, visualizar esse tipo de problema, e não consegue prevenir a questão dos feminicídios. Então, é importante, portanto, a gente pensar que são duas coisas articuladas, mas que elas têm caminhos que a gente tem que ver, que elas têm que ser tratadas separadamente.
um trabalho que eu fiz, vários trabalhos, mas tem um que se chamou Masculinidades e Violências, que, de alguma forma, eu reunia ali uma pergunta, que é um pouco diferente de dizer por que as mulheres são mortas, ou dizer mulheres denunciem, ou tem que ter uma política pública especial, etc. Mas era pensar por que os homens batem, por que os homens matam, né? Então, é uma pesquisa feita, em parte, o resultado desse texto é de várias pesquisas. Uma delas eu fiz com os estupradores presos aqui em Brasília, no Grupo Grande, o NEPEM, foi uma pesquisa coletiva feita, e a outra com alunos feita sobre meninos jovens infratores, né? Então, de um lado, e outra sobre mulheres que denunciaram seus companheiros e que estavam presentes e foram entrevistados nas delegacias ou nos juizados. Então, um pouco o que eu estou querendo pensar é que a figura que me parecia nestes homens violentos, né? Porque eu estou falando, então, com os homens violentos, eu não estou fazendo entrevista com todos os homens, são aqueles homens que praticaram violência, diferentes tipos de violência. E o que me pareceu que todos eles, né, eles se colocam como se eles fossem a lei, né? Eles acham assim, eu digo, né, Deus fala e Deus cria o mundo, falar é criar o mundo, então falar é construir o modo pelo qual aquela família tem que viver, ou aquela mulher no ponto de ônibus tem que obedecer. Se ela está inscrita de uma forma que é considerada, e ele sabe muito bem, à noite sozinha, toda a normalidade, toda a expectativa de normalidade vem à cabeça do homem. Então, essa mulher pode ser estuprada, essa mulher pode ser morta, porque ela não quis ter uma relação sexual comigo. Quer dizer, é como se ele fosse a própria lei. Quer dizer, ele não dialoga, ele não conversa, ele é a lei e portanto, é como se fosse uma confusão, né, entre você participar de uma relação social e você ser o produtor, o criador e controlador dessa relação. Então, é isso que, de alguma forma, impressiona, é que ele se põe no lugar da lei, né? Então, isso me parece, e aí ele pode atacar, você pode dizer que ele, em parte, ele tem medo de que a mulher não obedeça, medo que a mulher traia, uma porção de medos, mas ele não dialoga, ele não conversa, ele instaura a sua vontade. Então, é um pouquinho que seria importante ver, porque aí fica um pouco uma dica para as, talvez não para as pesquisadoras procurarem nas mulheres que não denunciam ou que denunciam os seus maridos. Elas geralmente pensam que os homens, em algum momento, vão conversar, dialogar, etc. Alguns fazem isso, né? Alguns fazem essa virada. Mas, se as ameaças são constantes e crescentes, ela tem que pensar que este homem não está dialogando, não está vendo o olhar do outro, dela, e que ele está se pondo no lugar da lei. E aí é intocável, não dá para você mexer. Ele pode, sim, matar. Então, eu acho que esse é um recado final aí para pensar por que as mulheres não denunciam ou por que elas não denunciam apesar de violências, porque elas sempre acreditam que este homem vai conversar. E é impressionante como, ouvindo os homens, ele se coloca no lugar da lei, então não precisa discutir. Ela está errada, bom. Ela não sabe, bom. Ela é vagabunda, bom. Então, essa é uma coisa assim, muito, muito forte, que nós temos que pensar uma política pública, educacional, etc., geral, que a gente tem que pensar para modificar, porque os homens eles são violentos com as mulheres para controlá-las, e os homens entre si são violentos para fazerem o desafio. Essa seria o meu pesquisa, que eles se desafiam, e o desafio, tal modo que você vai, um homem todo, né, que na pesquisa que nós fizemos no hospital, ele todo arrebentado, ele diz assim, e foi uma briga, mas eu estou péssima, você vai ali do lado que está o outro, que eu bati nele e ele está pior que eu. Ou seja, veja a ideia do desafio presente e como se a violência fosse alguma coisa normalizada para eles como desafio entre homens. Agora, com a mulher, não, é controle, acaba com ela, aniquila.
Tchau.